mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, neste lugar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Ó Deus, e nas Tuas mãos, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos, ó Deus, a direção desse culto. Nós entregamos, ó Deus, o desembaraçar dos nossos lábios, ó Deus, e o ministrar dos nossos corações, ó Deus, a Ti em canções e adoração. Ó Deus, que as nossas vidas hoje, ó Deus, possam ser cheias do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, cheios de Ti, convictos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. E em Ti, ó Deus, nós cremos, em Ti, ó Deus, nós acreditamos, e a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós somos vidas que fomos chamados para glorificar a Ele. O chamado de Deus está em nossas vidas. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Pois mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Declare. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu sei que Deus de mim. Aleluia. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. De mim. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega até João Batista para ser batizado, João Batista fita os olhos em Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia continua dizendo que os céus se abrem e desce uma pomba sobre aquele lugar e testifica dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Que essa noite os céus possam se abrir sobre a nossa igreja.
E que Deus possa olhar os nossos corações e enxergar não nós, mas enxergar a plenitude da sua glória. Enxergar a plenitude da cruz, a plenitude do Cristo, do Deus vivo que é em nós. Amém? Que se abra os céus nesse lugar, nessa noite. És bem-vindo aqui e em nossos corações. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Aleluia. Sopra neste lugar, Senhor. Na presença do Rei, Tua glória está aqui, teu amor liberta. estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Ele está nesse lugar. Erga as tuas mãos aos céus e comece a adorá-lo nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas neste lugar. Aleluia. Que se abra o céu. o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abra o céu. o teu reino vem, Nossa festa do nosso Deus. Que se Que abra os céus fechados se abram. o teu reino venha mover. nossa festa, A nossa fé, esperança do estão nosso em Deus. Grande Que Deus. se abra o céu, Fechados se o abram. teu reino vem, nossa festa, A nossa fé, esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus. grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, Esperança estão em Deus, grande que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé, Esperança estão em Deus, grande Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa fé, Esperança estão em Deus, só a igreja. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. a nossa fé,
fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa Fé e esperança estão em Deus. grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. e grande Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje pela manhã, quando eu acordei, o Senhor falou ao meu coração algo muito interessante. Que a cada manhã, além da misericórdia dele prevalecer e permanecer sobre as nossas vidas, ele nos dá mais uma chance de adorá-lo, uma chance de propagar a sua palavra. Quando nós abrimos os nossos olhos a cada manhã, o Senhor está ao nosso lado, vibrando, nos dando mais uma chance. O sacrifício da cruz não foi em vão. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. O nosso Redentor vive e por fim se levantará ao nosso favor, diz a palavra do Senhor. Amém? Porque o nosso Salvador é Jesus Cristo, aquele que era, que é e há de vir para nos buscar. Oh Deus, nós não somos merecedores do teu amor, Jesus. Aleluia. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste, aleluia, de longe escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecado. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço, declare, tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo o que
Redentor, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Ele é o nosso Salvador, o Cristo vivo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu as nossas vidas para um dia brilharmos juntos nessa terra. Algo imensurável, um amor descomunal, algo que nunca mais ninguém irá ver nessa terra. Um Deus que se transforma em homem, que se lança numa cruz por pecadores, que entrega o seu sangue na cruz por nós. O pão moído no Calvário, o vinho esmagado na cruz por mim e por você. Algo que tem que doer em nossas vidas, o nosso Redentor, meu Salvador, meu Salvador. Salvador, meu Salvador, livraste a mim. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Graça e paz, igreja. Podem se assentar. Que louvor maravilhoso, né? Que Deus tremendo, que nos trouxe redenção, que nos resgatou. Glória a Deus. Hoje nós estamos dando continuidade ao mês da família, né? Um mês com ministrações voltadas para a família, com um tema maravilhoso, que é a família a serviço do reino. E nós começamos esse louvor hoje cantando uma canção sobre chamado, né? Nós temos um chamado. Deus nos chamou para algo. Deus nos chamou para realizar a obra dele, para trabalhar no reino dele, né? Cada um de nós, desde o, como diz a Miriam um dia, de babando a caducando, né? Lá do pequenininho ao mais velho, cada um de nós tem um chamado. Amém? Nós temos alguns visitantes, eu queria apresentá-los nessa noite. Nós temos o Gabriel, ali, Nayane, nós fizemos curso de Casados para Sempre,
Muito bom vê-los, sejam bem-vindos. Juliano, Amanda, Davi. Amém. Sejam bem-vindos. Nós também temos a pastora Maísa, veio com discípulos? Mabi, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindas à casa do Pai, assim como todos vocês que nos visitam. Amém? Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Gostaria que vocês abrissem comigo em 1 João. Enquanto vocês abrem, 1 João 2,14. Enquanto vocês abrem o texto aí, eu queria dar alguns avisos. Nós temos as nossas células funcionando nas terças-feiras. Então, se você ainda não está participando, se você não sabe como está funcionando, nós temos células de jovens, adolescentes, casais, mulheres. Procure a liderança, se envolva, participe, está sendo uma bênção. Nós temos aprendido, nós temos sido edificados. Então, não fique de fora desse momento de aprender da palavra de Deus. Amém? Nós também temos a nossa CBD funcionando aos domingos. Estamos aprendendo sobre Apocalipse. Está sendo muito edificante. Realmente, Deus tem derramado uma porção abençoada. O pastor tem um aviso? Amém. O senhor já quer? Pastor Edilson tem algo para nos avisar aqui. Queridos, vou ficar aqui embaixo mesmo. Em relação, nós gostaríamos de saber quem deseja batizar, descer as águas, tá bom? Procure o pastor. Nós já iremos em breve dar início à classe, à aula de catecúmenos ou daqueles que irão se batizar, tá bom? Então, me procure, que nós iremos organizar para que, em nome de Jesus, você realize esse segundo passo de fé, né? Que está na palavra de Deus, descer as águas e selar a sua fé através do batismo, tá bom? Amém? Procure o pastor. Amém. Então, 1 João 2,14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Então, o culto hoje é sobre família, servindo ao reino de Deus e com a temática voltada para os jovens, né? Para esse ministério que tem sido uma força dentro da igreja. Nós tivemos há um tempo atrás uma conferência que foi tremenda, né? Que eles se mobilizaram e foi uma bênção. Então, para nós podermos dar andamento, eu queria chamar o João Pedro e a Sara. Eles vão nos dizer como é ser jovem a serviço do reino, como é que tem sido isso na vida deles. Amém? Um breve testemunho aí. Boa noite, povo de Deus, a paz. A gente foi desafiado, né? Meu nome é João Pedro, estou aqui com a minha noiva Sara, linda. E a gente foi desafiado a estar... na verdade, na semana passada, quem deu testemunho foi a família do Tiago, da Lu, né? E uma família já formada, uma família já estruturada. E hoje vamos falar nós como estamos prestes a formar uma família, né? E a gente quer dar um breve testemunho e alguns passos que a gente deu para poder chegar onde nós estamos hoje, né? E o primeiro deles, que a gente enxerga, foi o fato de nós começarmos bem. A gente acha que é primordial para tudo que vai começar bem, seja de uma família a qualquer coisa, um curso, começar bem. Mas para nós começarmos bem, nós tivemos que aprender a viver a nossa vida espiritual, antes de ver como o casal viver ela de forma individual. Antes de nós nos encontrarmos, antes de nós nos conhecermos, graças a Deus, nós estávamos num momento muito bom em Deus, né, meu bem? E aí convergiu de nós nos encontrarmos, graças a Deus. E hoje que a gente vê muito, é uma pressão muito grande de quem é solteiro, falar assim, você precisa
vamos dar um jeito aí, você precisa começar um relacionamento, começar a namorar. E muitas das vezes nós precisamos focar na nossa vida mesmo ministerial, nossa vida espiritual, de forma individual, para que aí sim a gente venha pensar e falar, agora eu vou conhecer alguém, e essa pressão sempre vai existir. Na verdade é da vida, né? Não só na igreja. Todo mundo que é mais solteiro, o pessoal fica pensando assim, e aí, quando é que você vai arranjar alguém e tudo mais, casar e tudo mais, ainda mais quando você está namorando, é que a pressão é grande, fala assim, vai casar quando? E uma coisa também que é uma dos primórdios para a gente, né, algo que é muito importante para a gente, quem se ouve nesse trajeto, né? É muito bom você ter mentores e você ser aberto, no nosso caso, com nossos pais, né? Foi muito engraçado na história, porque eu fui muito aberto com meu pai e falei, pai, o que você acha daquela moça ali? E aí ele falou assim, Pedro, legal. Na verdade, ele pediu um tempo, e eu também tive que passar pelo crivo dos pais dela. É uma história muito legal nossa. Um dia, quem quiser citar uma história legal, procura a gente. O Fábio e a Camille, eles sabem. A nossa história de como nossos pais e como nós nos conhecemos é muito engraçado. E a gente acha muito importante que você comece bem, que você tenha uma vida espiritual, uma vida em Deus de forma individual, para que aí sim você venha se juntar e você venha procurar realmente ter um relacionamento. E outra coisa que a gente acha muito importante é isso, de nós termos a bênção dos nossos pais, é de extrema importância. Desconfia, se seu pai um dia olhar para você e falar assim, olha, tal coisa aí não está legal, bota o pé atrás e fala assim, rapaz, vou orar um pouco mais sobre isso, sabe? Eles têm um poder, na verdade, uma autoridade espiritual muito grande sobre a nossa vida. E graças a Deus, a gente, apesar de, na verdade, porque nós começamos bem, nós oramos muito, deu tudo certo, né, meu bem? E, amém, glória a Deus. Nós achamos muito importante isso. É muito importante também ter mentores, saber a quem ouvir. Como eu falei, muitas das vezes vão ter pessoas que vão estar te empurrando para algo que você não deve viver naquele momento. E não é bom você pular etapas. Tem pessoas que precisam namorar mais um tempo, se conhecer mais um tempo, pessoas que precisam ficar solteiras mais um tempo. E é muito bom você ter mentores e falar assim, pessoas que você vê uma autoridade espiritual na vida dela, e você fala assim, olha, acho que eu vou me confiar a essa pessoa. Geralmente seus pais, ou um pastor, ou alguém que você acha mais próximo, para aí sim você falar assim, perguntar para ele, e ele realmente ditar algo sobre a sua vida, que você fala assim, posso seguir isso. Porque muitas das vezes você vai ser influenciado de uma forma muito errada, você vai ser empurrado a viver algo que você não está apto a viver. E pular etapas não é bom. Não, isso vai acontecer muito de quando você estiver namorando, de pessoas empurrarem para você casar, e às vezes, normalmente, você casar, os pais da Sara falam muito isso para a gente, eles falam que quando nós casarmos, a primeira coisa que o pessoal vai falar assim, e o filho? Só que ele fala assim, calma, que ainda a gente precisa... Tem muitas coisas que precisam ser vividas para que aí a gente venha tem o pão de hoje e o pão de amanhã é para amanhã, eu como de hoje, o de amanhã é de amanhã, fique calmo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho também. Igual o Pedro falou, o jovem ele passa por muitos desafios, né? E na juventude é um momento de muito questionamento. Então, assim, antes de eu conhecer o Pedro, igual ele explanou muito bem, os dois, graças a Deus, estavam em um momento espiritual muito bom. Eu estava focada em ter um relacionamento com Deus e ele estava focado no dele. Só que antes de eu chegar nesse momento assim, espiritual bom, né, pela graça de Deus, eu passei por muito questionamento também. Eu também duvidei de muitas coisas. Teve muitos momentos que eu via a vida das pessoas lá fora, no mundo, e falava, fulano tem aquilo, e eu que estou aqui pelejando dentro da igreja, não tem, está acontecendo tal coisa. Então, às vezes, né, quando a gente está dentro da igreja e a gente fica reparando demais nas mentiras que as pessoas têm vivido lá fora, a gente se engana muito. Isso é uma coisa que na juventude a gente passa demais, e o que mais a gente deve fazer é se apegar com Deus nesses momentos, porque é tudo muito lindo lá fora. É muito bonito pular fases, é muito bonito antecipar as coisas que são para ser vividas dentro do casamento, antecipar para o namoro. Passei por muitas situações na faculdade, assim, das pessoas ficarem horrorizadas comigo quando eu falava assim da minha vida, não que eu era da igreja, que eu ia fazer as coisas certas. Quantas vezes eu não fui julgada, mas fui julgada feliz, porque eu sabia que eu estava seguindo em obediência, eu sabia quais eram os meus princípios. Então, dentro da juventude, eu acho que o mais importante é você saber quem você é em Deus.
Você saber que você é filho ou filha amada e você não vai abrir mão daquilo, por qualquer que seja as circunstâncias, porque, igual o Pedro falou também, a gente é muito pressionado. Eu, como mulher, fui muito pressionada quando estava solteira a começar a namorar, e aí a gente escuta muito, ixi, está encalhada, ixi, não vai casar nunca, porque parece que você foi feito só para aquilo. E isso não é uma verdade. Então, não dê ouvidos a essas mentiras, porque às vezes a gente escuta isso de pessoas próximas, né? E isso, na verdade, é uma mentira do diabo, porque Deus tem um tempo certo para cada um. Tem um tempo certo para mim, para você. Então, não se apegue a essas mentiras, se apegue no plano que Deus tem para você, na sua vida, na sua história. E siga sempre em obediência aos seus pais, aos seus pastores, porque pode ter certeza que a autoridade espiritual que Deus deu para eles não foi em vão. Então, confia nisso também. Amém? Meu Deus. Eita Deus! Com essa geração falando bonito desse jeito, dá até medo de pegar o microfone. Estou muito grato a Deus. Essa mulher é bonita demais. Estava vendo ela falando aqui. Falei, eita, quem é essa mulher, meu Deus? É a minha mulher. Aí Deus falou, é tua, vai que é tua. Então, como falando de jovens, né? Ontem a gente esteve aqui com os jovens e foi power de Deus. Sai com as pernas tudo tremendo aqui, que o negócio foi forte. Ontem foi muito bom, palavra maravilhosa. E a gente vê que realmente os jovens estão buscando novidade de vida para a vida deles. Mas buscando novidade no lugar certo. Mas não vou me delongar muito. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Bíblia. E a gente vai estar falando agora sobre uma parte muito boa, que é a parte onde a gente pode estar oferecendo algo ao Senhor. Sobre ofertas, sobre dízimos, sobre primícias. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos de Eclesiastes, no capítulo 11. Se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia. São poucos versículos, a gente vai falar pouquinha coisa. Então, antes de ler, a gente pode estar pensando em finanças, pensando em recursos financeiros, olhando com um viés espiritual e um viés de reino de Deus. Deus te deu o seu salário, te confiou, colocou como mordomo este valor nas suas mãos, para que você possa está utilizando dele, usufruindo, fazendo investimento ou na sua família, ou investimento nos seus bens. Deus te proporcionou isso. E, biblicamente falando, a gente tem alguns compromissos com Deus também. Deus, ele disponibilizou esse recurso para você e só te pede de volta, fala, desse recurso que você está, eu vou te ensinar princípio de investimento. Pega aí 10% e coloca aqui na minha mão. Coloca na minha mão para você ver o que esses 10% pode fazer na minha casa. Então, o primeiro investimento que a gente faz é na nossa vida, olhando como segurança espiritual nos princípios de Deus. Quando nós entregamos os nossos dízimos, nós estamos, de certa forma, buscando uma segurança para as nossas finanças. Buscando uma segurança para a nossa vida financeira em si, por assim dizer, porque a palavra diz. São princípios da palavra. Então, esses versículos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre investimento, sobre esse valor que Deus confiou para você. Então, aqui a gente tem bem assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quero me ater só a esses versículos, e a gente vai comentar só o primeiro e o segundo. Esse versículo primeiro, ele está falando assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Rapaz, você pegar um pão e jogar sobre a água, o que vai acontecer com esse pão?
Se for de farinha de trigo ali da Bonanza, ele vai derreter todinho. E não vai virar comida nem de peixe, que o peixe nem vai conseguir comer. Na verdade, esse versículo está falando sobre o seguinte: lançar o pão sobre as águas seria como você pegar o seu produto, a sua produção. Vamos pensar aquele povo que estava produzindo ou pão ou cereal, aquele produto que ele colhia na colheita dele. Ele pegava aquele produto e ele colocava dentro de um barco e mandava entregar em outra terra. E depois de muito tempo, ele fala assim, porque depois de muitos dias o achará. O achará o quê? O retorno daquele investimento. É como se você tivesse pego aquele valor e falou, eu vou investir esse valor aqui, vou vender para uma outra nação lá na frente, porque para lá eu consigo um lucro maior. Se eu vender aqui, eu não vou ganhar, então eu pego esse valor e coloco dentro do barco e envio. Só que no próximo versículo fala bem assim, o segundo versículo, reparte em 7, ainda em 8, porque não sabes que mal vier sobre a terra. Reparte em 6, em 7. O que ele está falando nisso daqui? Ele está falando sobre segurança. Se você pegar tudo que você tem e colocar dentro do barco, e esse barco afundar no meio do mar, o que vai acontecer com o teu investimento? Muita gente pega e coloca o seu sonho na casa própria. Aí junta aquele tanto de dinheiro, aí para comprar a casa própria, aí vai lá e compra, consegue de alguma forma conseguir a casa própria. Aqui em Vicente Pires a gente viu muitas situações desse tipo. Pessoas que investiram a vida dele ali, aquele tanto de dinheiro colocaram, o governo veio e derrubou a casa. Quantos conhecem pessoas que passaram por uma realidade dessa? Perdeu a casa. E era ali tudo que ele tinha. Porque ele pegou tudo e colocou no mesmo lugar. É aquele ditado que a vovó falava, não coloca os ovos todos na mesma cesta. Aqui o salmista, no caso aqui, ele estava dando essa direção para a gente. Reparte os seus investimentos, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, reparte em 7 barcos e manda. Se um afundar, você ainda tem 6. Então, seja prudente, ele está falando, nunca coloque o seu investimento, tudo que você tem, nunca coloque tudo que você tem em algo que pode gerar a tua ruína. Tenha bom senso. A gente ouve direto gente falando que quebrou porque foi no ouvido das pessoas, investiram numa coisa, numa criptomoeda da vida, numa coisa dessa daí que rende não sei quanto. Aí eu falei, perdeu tudo. Quantas pessoas a gente não ouve isso? E são pessoas frustradas. Mas Deus está te dizendo hoje é o seguinte, você tem a condição de, além de investir no reino, Deus ainda te deixou 90% de tudo que você tem, para você conseguir pegar isso daí e aplicar de forma que você consiga ter mais renda. Para que ter mais renda, Divan? Para você poder investir mais no reino. Amém? Eu tenho colhido frutos, eu tenho falado isso, não porque eu ouvi, eu estou falando porque eu tenho vivido. Eu tenho podido dar dízimo daquilo que está me rendendo, sem eu precisar trabalhar. Em coisas seguras, em coisas que não estão me prejudicando. Eu tenho conseguido aumentar o meu aporte no reino dos céus. Toda vez eu consigo aumentar mais. Por quê? Porque primeiro eu comecei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Antes disso, eu estava comentando com os meninos jovens ontem, e eu falei uma coisa, eu não sei se eu comentei com eles, mas começo do ano passado eu pagava juros para banco. E hoje eu passei para o outro lado. Hoje, quando você paga juros, eu recebo. Amém? Amém? Não, irmãos, não quero isso para a sua vida, não. Queira estar do outro lado também, do lado que está recebendo, sadiamente. Então, traga seu dízimos e oferta, mas não esperando o milagre de Deus acontecer. O milagre de Deus já aconteceu, Deus te deu a vida. Agora, Deus só abençoa quem se organiza. Se organize que Deus vai te abençoar, amém? Traga seu dízimo, a sua oferta, vem aqui, seja feliz. Se tiver uma música para dar um play aí, Silão, pode soltar. Eu sou
Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar a pastora Maísa. Pastora Maísa, filha do pastor Ricardo Vasconcelos. Ele esteve conosco no início do ano, no culto de casais. Trouxe uma palavra abençoada. E eu creio que hoje ela vai trazer algo do trono dos céus para a nossa vida. Amém? Hoje vai ter salinha? Vai, né? Então eu queria chamar as crianças também. A gente vai estar orando por elas, pelas ofertas e pela pastora. Amém? As crianças? Não tem criança? Cadê as crianças? Eu vou para lá, então. Aí, a Sarinha. Amém. Então vamos começando a orar pelas ofertas, depois a gente ora pelas crianças, amém? Estenda sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus estamos aqui, apresentando a oferta dos teus filhos. Deus, que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor prometeu, Deus. Não deixa faltar nos nossos celeiros. Ó Senhor, que nós viemos transbordar, Pai querido, daquilo que o Senhor tem nos presenteado, para que nós possamos abençoar o Teu reino e as pessoas que estão ao nosso lado, Pai, as pessoas que estão distantes, Pai, que nós sejamos, Pai querido, um celeiro cheio, abastecido, para abastecer as famílias. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe faltar, Pai, nem na nossa parentela. Abençoa, Pai, esses dízimos e ofertas, para que sejam bem utilizados na Tua casa. Deus, em nome de Jesus, que não venha faltar na Tua casa, Pai, que este celeiro esteja sempre cheio. Deus, abençoamos agora as crianças, Deus. Ó Deus, que essas crianças venham ser, Pai querido, abençoadas nessa salinha. Elas são a geração de hoje, Pai. Ó Senhor, elas já são a geração que causarão a mudança, Pai, na nossa nação, na nossa cidade. Nós profetizamos isso nessa vida dessas crianças, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Abençoa as tias da salinha, que elas venham ter sabedoria de Deus para conduzi-las naquela classe. Deus, apresentamos agora a pastora Maísa, Deus. Deus, que a Tua palavra agora possa ser transbordante na vida dela, Pai, que ela possa transbordar do conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Se manifeste através da Tua filha, Pai, é o que te pedimos. E através dela fala aquilo que precisamos ouvir essa noite. É o que te pedimos. Amém. Boa noite, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Eu sempre gosto, gente, de fazer isso, porque eu acho que a gente perdeu um pouco disso por causa da máscara, mas dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela com o olhar, né? Um sorriso com o olhar, fala que bom que você está aqui, né? Gente, essa máscara também, de todo mal, não é o pior, porque quem tem bafo agora a gente não sente mais, né? Glória a Deus. Mas, gente, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Obrigada pela honra, o convite, o privilégio de estar aqui, né? Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Maísa Vasconcelos. Sou aqui de Brasília, mais especificamente ali no Residencial Santos Dumont. Nós temos uma igreja lá há mais de 25 anos. E eu pastoreio hoje os jovens junto com a minha irmã. E sou do filho do pastor Ricardo, da pastora Maírla, que tem um ministério de família, né? Então, o principal ministério dos meus pais hoje é com família, né? É onde Deus tem levado eles aqui no Brasil e fora para estar ministrando sobre casamento, criação de filhos. E eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos, então meus pais, né, depois eles compraram a TV, até lá somos 4 irmãos, então sou eu de 25, a minha irmã de 24, meu irmão de 18 e o outro de 15. 2 estão para casar, um agora em novembro, o outro em fevereiro, está uma festa, uma coisa só. E então a gente tem, né, eu amo falar sobre esse assunto de família, então a gente tem ministrado sobre isso. Hoje eu trago aqui comigo uma discípula linda. Fica de pé aí, Maria Beatriz. Essa é a Mabi, gente, minha discípula maravilhosa, né? É sempre bom, eu gosto de estar trazendo gente com a gente. É uma discípula que Deus deu para a gente, se converteu lá na nossa igreja, né, Mabi? Tem mudado a geração dela aí com a vida dela, com o testemunho dela, né?
Pode sentar, Mabi, obrigada por ter vindo. E, gente, então, eu sou formada em serviço social e teologia, e eu falo isso como testemunho. Por que como testemunho? Porque eu consegui sair da faculdade, primeiro, crente, que isso aí já é um testemunho para a igreja glorificar de pé. Segundo, sair da faculdade sem nenhum ista nas minhas costas, sem o socialista, comunista, feminista, marxista, todos os istas caíram por terra da minha vida. Quase que eles me pegaram, mas foi por pouco, mas eu quase achei que Jesus era socialista, mas aí ele me libertou dessa coisa. E aí Deus me libertou de tudo isso aí. Então eu me formei e hoje eu conto isso como testemunho mesmo, né? Porque hoje você ser cristão, você estar na faculdade é um desafio, tanto que os nossos jovens estão sendo bombardeados por tantas mentiras ideológicas, né, que vão contra a palavra de Deus, né? Se você quer saber se um cristão, a ideologia de um cristão é a Bíblia, nossa ideologia é a Bíblia, é o que está na Bíblia, e é isso que a gente tem que defender e acreditar. Eu trouxe também alguns materiais para abençoar a sua vida. Então, a gente tem um livro aqui, ó. Eu queria saber quem ainda não casou. Gente, levanta a mão aí. Deixa eu ver quem não casou ainda. Caramba, tem uma galera aqui que não casou. Ó, tem um livro aqui muito legal. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas, os jovens mais fazem. Como eu sei quem é a pessoa certa para me casar? Você que ainda não casou, leia este livro. Leia, porque é melhor você terminar namoro, noivado, do que casamento, né? Então, leia esse livro. E quem está casado, de jeito nenhum, né? Você agora ore e peça ao Senhor graça. Tem esse livro aqui também, Meus Filhos Me Tiram do Sério, e Agora? Então, baseado na nossa criação, quer dizer, nós fomos as cobaias do experimento dos meus pais, né, para eles escreverem esse livro. Então, eles falam aqui sobre disciplina, como que você disciplina o seu filho, criação de filhos, tá bom? Aqui nós temos também Abrindo o Jogo sobre Sexo, clássico versus peladinha para casados. É uma mensagem que Deus deu para os meus pais que tem abençoado a vida de muitos casais, né? Eles falam que eu nunca ouvi, então não sei, mas eles falam que nunca viram ninguém pregar sobre isso aqui, então é uma mensagem muito boa para você que é casado. Tem esse aqui que é um lançamento, acabou de nascer esse livro, Casamento 5 Estrelas. Então, cada estrela que fala sobre um casamento de sucesso, né? Tem aqui também, ó, Como Ter uma Família Bem-Sucedida, e esse livro aqui que foi meu pai e a minha tia, né, pastora Juliana, que é consultora financeira, que escreveram Para Onde Está Indo o Seu Dinheiro. Ela era uma consumista e tal, e escreveu. Hoje consegue, igual o irmão falou aqui, investir, poupar. Então, Deus fez algo lindo na vida dela e eles compartilham isso aqui. Então, a gente vai estar servindo lá atrás, né, aqui, Mabi, com o material para abençoar a sua vida. O preço, gente, está entre 10 e 20 reais. A gente realmente cobra um preço bem baratinho, porque a gente quer abençoar o máximo de pessoas possíveis e o máximo de famílias possíveis, né? Todos os meus irmãos, a gente hoje está firme com Jesus. Eu sou pastora, minha irmã é pastora, meu irmão hoje pregou ontem no culto de jovens, hoje a minha irmã está pregando no culto, Josué também, todo mundo firme nos caminhos do Senhor. E aí hoje eu quero estar trazendo essa palavra. Eu amo esse tema sobre família, né? Então eu creio que vai estar abençoando a sua vida e a sua família. Amém? Eu queria mais uma vez fazer uma oração com você, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa com os meus irmãos. Senhor, quero Te pedir que a Tua presença continue sendo real e manifesta neste lugar, meu Pai. Que o Senhor, de fato, Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra hoje, Senhor, e que de verdade haja transformação, meu Pai. Que nesse lugar possa agora mesmo, Senhor, permanecer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e que toda distração, meu Pai, sai em nome de Jesus e que hoje possamos receber a semente da Tua palavra que vai dar fruto em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Gente, família é um assunto tão importante, né? Então, para você que ainda não casou, eu vou falar de coisas aqui, né, sobre que é sempre pertinente a gente estar ouvindo sobre família, né? A gente aprende sobre um assunto ouvindo bastante sobre ele. Então, eu até quero incentivar você que ainda não casou a ler sobre o material. Compra um livro ali, porque se você ler hoje sobre casamento, sobre como lidar com conflitos, isso vai te ajudar bastante. E família é o primeiro núcleo social de um ser humano, né? Quando o ser humano, a família é o primeiro contato que a gente tem ali, onde a gente aprende a resolver conflitos, onde a gente aprende a como nos relacionarmos em comunidade. A família é o primeiro lugar. E, gente, como que a família prepara a gente para a vida?
vida, prepara a gente para os conflitos da vida, né? Como que é desafiador viver em família. A nossa família é uma família, né? A gente vive falando, a nossa família é cheia de defeitos, problemas. O segredo da nossa família é Jesus. E, gente, quem aqui concorda? Eu não vou fazer você se expor, levantar a mão, não. Mas o tempo de pandemia, que todo mundo ficou em casa, rapaz, fala aí, foi um desafio, não foi, não? Gente, lá em casa são 6 pessoas, um cachorro, 2 periquitos, sem brincadeira, literalmente, dentro de um apartamento, que a gente não saía de casa. E, rapaz, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa muito doida, porque você guarda a sua comida na geladeira, né? Uma casa de 6 pessoas, 2 horas depois não tem mais a sua comida lá na geladeira, né? Tudo é um motivo de discussão. A gente vai assistir um filme, 6 pessoas querem opinar quem vai assistir o filme, qual filme escolher. Então, a vida em família é um desafio. É um desafio a gente perdoar, é um desafio. Quantas vezes a gente se dá tão certo fora de casa, né? Mas porque a gente não convive com aquelas pessoas 24 horas. Mas dentro da família, a gente resolver os problemas, reconhecer o outro, é realmente desafiador. E eu queria te perguntar, você sabia que Deus tem uma família? Deus tem uma família. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Repete assim comigo, membros da família de Deus. Ele está falando aqui, ó, vocês já não são mais estrangeiros, concidadãos, mas membros da família de Deus. Deus tem uma família. Ele fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então, Deus, ele ama a família. A família é um projeto de Deus. Deus tem família. E Deus, ele não tem um projeto com um indivíduo. Deus, ele não trabalha com uma pessoa. Deus trabalha com uma família. A gente vê isso o tempo todo, né? No Velho Testamento, quando Deus chamava um sacerdote para servir a ele o culto, né? E fazer todos os trabalhos ali que requeriam do seu cargo, não era somente o sacerdote em si, mas a sua família, os seus filhos. Então, Deus, ele tem um chamado com a família e não com uma pessoa só. Por isso, gente, que o diabo tem tanta sede para destruir a família. Por isso que hoje nós temos visto tantas coisas se levantando para destruir a família, para destruir o casamento, né, o relacionamento entre pais e filhos, porque a família é um projeto de Deus. E Deus, ele é um Deus geracional. Deus, ele é um Deus de gerações. Você vê que a Bíblia fala que Deus era o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, o Deus geracional, o Deus de gerações, né? Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de gerações e Deus ama a família. E olha só, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para nós lermos juntos, Êxodo capítulo 10, versículo 8. Vamos ler esse texto juntos, de Êxodo 10, 8. O que a palavra de Deus diz nesse momento que muitos de nós conhecemos a história, onde Moisés está ali pedindo para o faraó para que libere o povo de Deus, né? Para cultuar ao Senhor. E eu queria estar lendo com você o que retrata nessa parte da história especificamente, Êxodo 10, versículo 8. Amém? Todo mundo achou aí? Diz assim: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então, o que está acontecendo aqui, né? Moisés e Arão estão pedindo para o faraó: olha, deixa a gente prestar culto ao nosso Deus. E a gente quer levar quem? Nós queremos levar quem para prestar culto ao Senhor? Todo mundo. A gente quer levar os jovens, os nossos filhos, as nossas filhas. E, gente, como é interessante que faraó aqui fala para Moisés e para Arão: olha, vocês podem ir, mas deixem os jovens, os filhos e as filhas, só os homens podem ir. Eu vejo aqui como que o diabo muitas vezes faz isso no meio das famílias, né? Eu vejo lá na nossa igreja quantos pais e mães que os filhos estão no mundo, que o diabo às vezes ele quer revogar. Ó, você pode ser cristão, mas
eu vou impedir seus filhos, suas filhas, os jovens não vão com você. Aqui eles estão pedindo, nós queremos prestar culto ao Senhor, e Faraó queria impedir de ir a família junto. Ele queria falar, os homens vão, mas os filhos ficam, as mulheres ficam. E eu quero até liberar uma palavra de Deus aqui para você. Se hoje você não tem o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa aqui, seus filhos, ou até os seus pais, que Deus vai alcançar a sua família em nome de Jesus. O projeto de Deus não é você estar sozinho servindo a Ele, mas você está com toda a sua família. Amém, gente? Então eu creio nisso em nome de Jesus. E o tema da minha mensagem hoje que eu quero falar com você é: proteja a sua família. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: proteja a sua família. A primeira coisa que nós devemos, que eu vou falar aqui, proteger a nossa família. Proteja a sua família de você mesmo. Gente, por que eu quero falar isso aqui? Porque para eu ter um lar cheio da presença de Deus, para eu ser uma pessoa que leva a minha família até Deus, que na minha casa eu proporciono um lugar de salvação, né? A gente costuma muito dizer que tem casas que ou é um pedacinho do céu ou é um pedacinho do inferno. Como que eu faço para ter um lar cheio da presença de Deus, para levar a minha família a Cristo? Eu preciso ser uma pessoa que dependo do Espírito Santo. E sabe que muitas vezes, gente, nós somos ruins, essa é a verdade. A nossa natureza sem Jesus é uma natureza ruim. E se a gente não convidar Jesus para entrar na nossa casa, se a gente não convidar Jesus para a nossa família, para o casamento, para a criação dos filhos, isso está fadado ao fracasso. Porque nós somos seres humanos, aonde para nós é muito difícil a gente perdoar, é muito difícil a gente poder, né? A Bíblia fala que a carne e o espírito estão em luta o tempo todo. Onde o espírito quer as coisas que o espírito deseja e a carne quer as coisas que a carne deseja. Então, culto doméstico na família. Se eu não estiver convidando Deus para dentro da minha casa, isso não vai ser algo que naturalmente eu vou querer fazer. E a verdade, gente, é que muitas vezes o maior inimigo da nossa própria família não é nem o diabo, somos nós mesmos. A verdade é que muitas vezes, quando nós lançamos palavras de maldição contra o outro, quando eu falo coisas erradas para o outro, quando eu não perdoo, quando eu cometo algumas obras, não é o diabo não, às vezes somos nós mesmos. O diabo às vezes está falando assim, caraca, nem estou precisando fazer o trabalho, está fazendo por mim, olha só. Que a mulher às vezes está praguejando, está xingando o marido não perdoa, os filhos isso e aquilo. Então, por que nós temos que proteger a nossa família de nós mesmos? Porque eu só vou conseguir ter uma família nos caminhos do Senhor se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 19, se você quiser abrir, ou se você quiser somente acompanhar aí, ouvindo, Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Olha o que ele fala aqui. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele está falando aqui uma lista de obras da carne, gente, que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a nossa tendência é ter isso aqui, ó. Ódio, ciúme, egoísmo. Mas ele continua o texto dizendo assim: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, porque se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. É tão comum a gente ouvir às vezes uma palavra e ficar pensando no outro. Né? Então, às vezes a gente ouve a palavra e pensa assim, nossa, aquela pessoa da minha casa precisava ouvir isso aqui, essa pessoa precisa mudar. E, gente, muitas vezes, eu tomo cuidado com isso. Se eu estou ouvindo uma palavra, eu vou pegar o que é para mim. Então, eu quero perguntar para você que está aqui essa noite, o que é do fruto do Espírito que às vezes está faltando dentro da sua casa. Olha o que ele diz aqui, amor, alegria, gente, um ambiente de alegria, de amor, de paz, de paciência.
Eu vou confessar para vocês, gente, eu sou uma pessoa que a minha paciência... Eu sou de pavio curto, eu tenho que orar muito, pedir graça de Deus. Porque às vezes é do nosso temperamento, né? Da nossa personalidade. Tem gente que a pessoa é mais calma, tem gente que a pessoa é mais agitada. É por isso que nós precisamos ser controlados e viver uma vida no Espírito. Né? Então, por exemplo, meu pai, ele é sanguíneo. Meu pai, ele foi muito transformado por Deus, mas muito mesmo. Hoje a gente fala até lá em casa que a minha mãe está mandando demais. Minha mãe manda, gente, manda. Meu pai fala que ele já está o leão de Juba, né, velho, que já não está mais ligando. Por quê? Porque o temperamento dele antes era ser um cara nervoso, estourado. Então aqui ele fala do fruto do Espírito, ele fala de paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Gente, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa tranquila, domínio próprio. O que é o domínio próprio? É eu pensar tudo de ruim na minha cabeça e eu ter o domínio próprio de não falar essas coisas. É o domínio próprio de respirar fundo, né? De você beber água, contar até 3. Então, se eu não for uma pessoa, que eu não sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, que eu não vivo uma vida no Espírito, vai ser natural, vai ser muito fácil haver dentro da minha casa, da minha família, a falta de perdão. A falta de sabedoria, a falta da presença de Deus. A minha mãe é uma mulher muito cheia de Deus. Minha mãe, ela é verdadeiramente uma mulher de oração. A gente sempre aprendeu. Nós aprendemos a jejuar com o meu pai, né? Então a minha mãe, ela não é muito do jejum, não. Meu pai, a gente aprendeu a jejuar. Meu pai o tempo todo está fazendo jejum. E a gente aprendeu a vida de oração com a minha mãe. E, gente, lá em casa a gente tem é tipo, como é que eu posso dizer? Um acordo entre a gente. Quando a minha mãe está muito brava, assim, que a gente vê que não está normal, a gente pergunta assim para ela: mãe, você já teve seu tempo com Deus hoje? Você já orou hoje? Já leu a Bíblia? Né? Por quê? Porque, gente, nós seremos pessoas melhores, nós somos pessoas melhores quando nós temos uma vida de oração. Nós somos pessoas melhores quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, né? Quando a gente vai para o secreto, quando de fato Deus trabalha ali. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei lindo o testemunho do casal que falou aqui. Eu também sou solteira, ainda não casei. E eu acho tão verdade o que eles falaram, né? Essa pressa para casar. A vida não se resume em casamento, né, gente? Então, uma coisa que eu noto muito eu falo, olha, o ponto principal para mim é um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa nem falar para ela te pedir perdão, porque o próprio Espírito Santo vai lá, incomoda a pessoa fica mal, ela fala, cara, eu vacilei. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sensível, é uma pessoa que ela não é orgulhosa, ela é humilde, ela é mansa, e cada vez mais ela vai se tornando parecida com Jesus. Então, quando a casa é um lugar onde você convida Jesus, onde você fala, Senhor, nós somos seres humanos limitados. Jesus, eu sou limitado, eu não estou conseguindo governar a minha casa, eu não estou conseguindo aplicar o fruto do Espírito. Quando nós convidamos Jesus para estarmos conosco, nós de fato temos um ambiente onde Ele é aquele que governa a família, onde Ele é aquele que é bem-vindo para estar dentro da casa. E é um lugar onde o ambiente é diferente, né? Então, eu lembro nós somos 4 irmãos, então veio eu, a minha irmã, meu irmão e Josué. E a gente brinca que veio a ovelha ruim, a ovelha boa, a ovelha ruim e a ovelha boa. Porque foi literalmente assim. Eu dei trabalho na adolescência, muito trabalho, aí veio a minha irmã, que é uma santa de Deus. Aí veio o meu irmão, que também deu muito trabalho, depois veio o Josué, que é um santo. E eu lembro, gente, da história, o meu irmão, quando ele tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, ele chegou para o meu pai, né? Muito sério, papai, eu quero conversar com o senhor. Meu pai, claro, vamos conversar, filho. E o Ricardinho falou para ele, pai, eu quero pedir para o senhor, né, a autorização para eu desviar, né? Eu não quero mais estar indo na igreja. E assim, achei tão linda a parte dele, né, pedindo autorização, né? Eu não quero mais estar indo para a igreja, eu quero realmente agora, né, nos sábados, domingos eu quero estar liberado. E aí meu pai estava achando que a conversa ia ser uma coisa linda, que ele ia pedir conselho. E aí quando meu pai começou a ouvir aquilo, meu pai falou, filho, você não tem autorização para desviar. 0 autorização para desviar aqui em casa. Gente, lá em casa, nós nunca tivemos a liberdade de falar, hoje eu não vou para o culto. Não existia isso lá em casa. Não, hoje você vai. Não, hoje você vai para o culto. Então, eu não vou para... Não, você vai para a célula. Então, um ambiente cheio da presença de Deus é um ambiente que não tem nem espaço, né? É assim, é no amor e
na surra, não é não? Eu levei muita surra, meu Deus, muita surra mesmo, apanhei demais. Então, por isso que eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, que a Bíblia fala que a vara livra a alma da criança da onde? Do inferno. Deus sabe, né, o filho que cada um merece, o pai, enfim. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade muito forte, né? Meu pai fala que desde pequenininha, 1 aninho de idade, ele falava, Maísa, não pega isso aqui. Eu ficava olhando para ele e assim, afrontando. Então, lá em casa, gente, a gente nunca teve essa liberdade para desviar, para sair dos caminhos do Senhor. Quando eu comecei a dar trabalho na escola, com 13 anos, que eu comecei a andar com muita gente que não prestava, eu me meti numa briga de rua e estava com a vontade de... Era realmente também uma maldição hereditária, né? Porque os meus pais, os dois vieram de lares destruídos. Nenhum dos dois tinha pais cristãos. Então, é até um testemunho para edificar a sua fé. Às vezes você é sozinho na sua casa como cristão. Eles dois jovens, né, adolescentes, aceitaram Jesus, fizeram as suas decisões por Cristo e hoje são usados por Deus em família, gente. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios. 2 pessoas que vieram de famílias destruídas, hoje falam sobre família, porque a gente decidiu ter uma família, né, nos caminhos do Senhor. E então, eu, quando era adolescente, comecei a dar trabalho para os meus pais, comecei a não querer ir para a igreja, andar com gente que não devia. E aí, gente, e comecei a me meter nessas coisas. Então, uma maldição do meu pai, porque meu pai foi usuário de droga, foi preso, 1000 coisas. Eu senti um desejo do errado, uma vontade de ser de gangue, de pinchar umas coisas que hoje não tem nada a ver comigo, gente. Olha a minha carinha aqui. O que tem a ver comigo gangue, pelo amor de Deus? Mas era uma maldição. E, gente, eu lembro que meu pai foi chamado na escola porque eu tinha me metido nessa briga de rua. E, meu Deus do céu, esse foi o dia marcante da minha vida. Tudo mudou a partir desse dia. E aí a gente entrou dentro do carro, meu pai escutava, por quê? Eu vivi uma coisa dentro de casa e outra na escola, né? Então eram meses que eu já estava dando trabalho e ele não sabia, nem fazia ideia. Quando meu pai chega na escola com a diretora fala do satanás que eu estava sendo na escola, ele chegou dentro do carro, ele entrava dentro do carro, meu pai não falava, ele só bufava. E eu pensei, Senhor, eu te entrego a minha alma hoje, Jesus. Pelo menos me perdoa. Sabe, filho de crente sempre acha que vai ter a última oportunidade para pedir perdão dos pecados e ir para o céu, né? E eu falava, Senhor, hoje, igual Jesus falou, né? Eu te entrego o espírito e o corpo, eu não sei mais como é que vai ser. E, gente, meu pai me deu uma surra, mais uma surra. E ele falou para mim, eu não criei filho para ser vagabundo, não. Você não vai ser vagabundo, não. Eu te mando para morar para Goiânia com a sua avó, mas você vai estudar, você vai ser não sei o quê. E funcionou. Funcionou. Então, gente, uma família, né, que é pautada nos caminhos do Senhor, é uma família onde o Espírito Santo te ajuda na criação. Porque eu não tenho filhos ainda, não sou casada, mas eu imagino como que é desafiador hoje você educar, né? Porque nós sabemos que é muito diferente criar de educar. Criar, né, qualquer um cria e está ali. Agora, a educação, você educar uma criança nos dias de hoje, você educar nos caminhos do Senhor, eu imagino que seja um desafio, porque eu fui o desafio para os meus pais. Mas quando você tem uma casa que você convida Deus para estar ali com você, Ele vai te dar as estratégias, Ele vai te dar sabedoria, né? Eu lembro que meus pais oraram muito demais pela vida do meu irmão, pela minha vida, e cada um foi uma estratégia. Eu fui uma estratégia, meu irmão foi outra, mas porque o Espírito Santo, Ele ama a família, e quando você convida Ele para estar na sua casa, Ele vai te ajudar nesse processo, amém? E a segunda coisa que eu queria falar para você, proteja a sua família dos excessos. Fala para a pessoa que está do seu lado isso, fala assim, ó, proteja a sua família dos excessos. Gente, quais excessos eu quero falar hoje do proteja a sua família? Primeiro, excesso de entretenimento. Irmãos, como que o entretenimento hoje é um perigo dentro das famílias, né? A gente vê tantos... Olha, eu trabalho com jovens e adolescentes. Vocês não têm ideia da porcentagem de jovens e adolescentes na faixa etária dos seus, a partir de 8 anos, que já tem problema com pornografia e masturbação. E antes eram só meninos, hoje está tudo para igual, tá? Menina, menino. Então, só não tem menine, graças a Deus, mas tem menina e menino. Então, todo mundo, por quê? O excesso de entretenimento. O celular na mão da criança, que ninguém sabe o que a criança está assistindo. É o adolescente que tem senha no celular, os pais não podem ter a senha do adolescente. Olha, lá em casa é outra coisa que nunca foi... A minha criação foi a criação raiz. Nunca a gente teve chave de porta no quarto, trancar a porta, minha privacidade. Meu pai falava assim, ó, sabe aquela famosa frase, meu castelo, minhas regras? Ela é mais ou menos assim lá em casa até hoje. Então, meu pai ensinou pra gente desde pequenininho, né? Eu lembro que eu era bem pequenininha, meu pai falou, ó, tudo que entra aqui em casa é meu.
E aí eu lembro que um dia eu falei assim para ele: pai, essa Barbie aqui é minha porque foi a minha avó que me deu. E ele virou para mim e falou assim: tá aqui em casa, agora essa Barbie é minha. Você não paga conta nenhuma, você não faz nada, então vai ser do jeito que as minhas regras aqui. E, gente, esse negócio que eu vejo hoje, meu Deus, de adolescente ter senha no celular, que o pai não tem a senha, nunca isso existiu lá na minha casa, não. É assim, qual que é a senha? Não, o quê? Privacidade? Privacidade? Então, nós precisamos proteger a família do entretenimento, do excesso de entretenimento. Né? Às vezes, muito celular que dificulta a comunicação dentro da família e da casa. A gente gosta de uma regra lá em casa: a hora da mesa é a hora que não tem celular. Então, todas as vezes que a gente está em refeição, almoço, janta, não existe celular na mesa. E, gente, hoje, né, eu lembro há poucos dias atrás, assim, a gente ia reclamando: o celular, mas que saco. Nós precisamos proteger a nossa família dos excessos de entretenimento. E outra coisa que esse texto de Êxodo também fala aqui, do excesso de trabalho. Olha só o que diz Êxodo capítulo 5, versículo 9. Diz assim, aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha só que coisa mais interessante, né? Moisés e Arão, voltando para essa história, estão ali pedindo para o faraó para eles terem a liberdade de irem cultuar a Deus. E olha a estratégia do faraó para impedir o povo de cultuar a Deus: aumentem a carga deles de trabalho. Aumenta o tempo, para eles não terem tempo, para eles não darem atenção a essas mentiras. Que mentiras? De ir adorar a Deus. Então, gente, eu vejo hoje, né, eu falo aqui assim, de coisas que, como meus pais trabalham com família há muitos anos, a gente trabalha com jovens, eu já sou líder de jovens há muitos anos, só de liderança mesmo da juventude, 5 anos já que eu estou liderando. Então a gente vê tanta coisa e eu vejo, né, nessa época, por exemplo, que meu irmão começou a dar trabalho, meu pai sentou com ele e falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa, se você continuar dando trabalho, cara, eu vou parar de pregar sobre família. Porque eu não vou ter mais autoridade para falar de família. Então, as suas decisões, elas não afetam só você, elas afetam todo mundo aqui de casa. E meu pai aterrorizou o Ricardinho. Falou: suas irmãs vão parar de fazer faculdade, você não sei o quê, você não sei o quê. O Josué, gente, que é o mais novinho, hoje ele fala assim, ele ficou tão em choque, ele falou assim: eu nunca quero fazer isso, papai, eu nunca quero ser igual o Ricardinho que deu trabalho. Então, serviu, né, a dose. Então, meu pai falou: se for possível, eu vou parar de viajar, vou parar de fazer isso. Tem um testemunho também de um pastor incrível lá em Manaus, do Israel Barros, que estava dando trabalho com droga, começou a se envolver com coisa, o cara estava na droga pesada, o pai largou tudo, falou: a minha prioridade é você, a sua salvação, você vai para o céu, eu vou deixar tudo e vou andar 24 horas com você. E eu vejo hoje, quem é que está ensinando os valores para os seus filhos? Quem é que está ensinando, né? Quem é que está educando os seus filhos hoje? É tão cômodo dar um celular para uma criança, né? É tão cômodo ali na hora da correria, bota na frente da TV. Eu não sou contra isso. Eu tenho amigos, 2 melhores amigos que são casados, têm filhos, ajudam a cuidar dos filhos dele. É uma paz, gente, é uma maravilha. Você liga a TV, a criança parece que fica hipnotizada ali, você tem sossego. Mas a gente está falando aqui dos excessos, né? Do excesso. Então, às vezes, a sua ausência dentro da sua casa é o que vai permitir com que entre coisas ali dentro que talvez não eram para estar lá. Então, Deus, ele estabeleceu você, homem, como sacerdote da tua casa, né? Você como sacerdote, como cabeça da sua casa. E quem é que está liderando a tua família? Quem é que está guiando a sua família para Jesus? E a terceira e última coisa que eu queria falar com vocês aqui: proteja a sua família da cultura. Nós temos vivido um tempo terrível, acho que mais do que nunca, onde as famílias têm sido tão atacadas, né? Nós sabemos que muitas ideologias hoje que são pregadas são a favor de quebrar tudo que é conservador. Então, você sabe que hoje, dentro das ideologias que nós vemos aí que o mundo prega, nós temos os conservadores. O que é um conservador? Alguém que quer conservar algo, conservar tradições, conservar a família. E nós temos também as pessoas que querem ir contra isso, né? Os progressistas, eles querem quebrar tudo que tem a ver com tradição. Tudo que tem tempo, eles falam assim,
tudo que tem tempo demais funcionando, a gente tem que desconfiar e nós precisamos quebrar com isso e trazer progresso. E eu estou lendo um livro que fala sobre isso. E grandes dos filósofos, né, dessa ideologia, eles falam, a nossa meta e o nosso foco são as crianças, porque eles são uma página em branco. Então nós vamos implementando neles coisas da cultura para serem normais, que lá na frente vão fazer eles serem revolucionários, que vão acabar com o conservadorismo. E as pessoas têm atacado hoje fortemente a família tradicional, a família que Deus criou. E por que eu quero falar aqui da cultura? Porque sem nós percebermos, essas coisas vão se tornando normais, essas coisas vão se tornando naturais, e aí de repente a gente está, quando você vai ver dentro às vezes da sua família, alguém que você nem imagina que está ali dentro, está pensando como a cultura pensa. Eu fui uma pessoa que passei pela faculdade e eu digo que a minha faculdade não é para formar um assistente social, é para formar um esquerdista, é para formar alguém contra os valores do evangelho. E eu consegui, de fato, gente, foram 4 anos de muita guerra dentro da minha mente. Eu chorava, porque foi Deus que mandou eu fazer esse curso. Eu não queria fazer esse curso, eu ia fazer publicidade e propaganda, já estava inscrita. Deus mandou eu cancelar a minha matrícula e falou, vai para o serviço social. E eu falei, o que eu vou fazer no serviço social? Nem sabia nem o que fazia. E lá, basicamente, tudo que a gente aprende é sobre tudo que a Bíblia fala contra. É sobre defender as minorias, enfim. Então, dentro da minha casa, eu era a pessoa que, se eu não tivesse o meu pai ali presente para... Olha, eram horas de conversa e debate. Horas e horas e horas e horas de tantas... Por quê? Porque as faculdades e as escolas hoje, o entretenimento, a cultura, está doutrinando as pessoas para irem contra a família. Hoje, as séries de televisão e os filmes querem desfazer a imagem do homem. Todo homem hoje em série, em filme, é um babaca, um bananão que não faz nada, e a mulher, a grande salvadora que faz tudo. A mulher que salva o mundo. Então, você vê que eles estão querendo implementar através da cultura. Tem desenhos e filmes no Netflix que estão ensinando para os seus filhos que é normal eles terem 2 mães, que é normal terem 2 pais, aparecendo descaradamente nos desenhos, lá falando, olha, esse aqui é a mamãe, o cara com cara de homem. Então, eles estão atacando as nossas famílias, a cultura está querendo atacar para destruir a família. E você quer ver como isso é bíblico? Porque a Bíblia é um livro atemporal, a Bíblia fala de passado, presente e futuro. Eu quero que você abra aí comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz 2 Timóteo 3:1. Segunda Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Eu sou uma pessoa que o meu compromisso é com a luz e com a verdade. E o meu chamado é trazer a luz e desfazer a obra das trevas. Então, o meu compromisso é mostrar para as pessoas, olha, isso aqui quer destruir a nossa família, isso aqui quer destruir os seus filhos, o seu casamento. Então, qual que é o meu objetivo aqui essa noite, né? De falar para você coisas que querem destruir a sua casa, o seu lar. Olha o que diz 2 Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Quem aqui está com seu filho aqui? Aí. Aproveita para dar uma indireta nele aí e fala, tá vendo? Desobediente aos pais. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios. Gente, o que está escrito aí? Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. A Bíblia está falando aqui claramente que no fim dos tempos vão existir pessoas desobedientes aos pais. Você quer ver uma coisa? Essa ideologia ensina que não existe autoridade. Não existe autoridade, você é de igual para o professor, você é de igual para os seus pais. E aí o que você vê? Uma quebra de princípio de autoridade.
Deus funciona com hierarquia, o céu funciona com hierarquia. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, a Bíblia fala sobre você honrar a sua liderança, sobre você honrar as suas autoridades. E o que está sendo ensinado na cultura? Você é de igual para todo mundo. Você não tem que abaixar a bola para ninguém. Os filósofos da época, Jacques Rousseau e tantos outros, acreditavam que quando você é uma pessoa com intelecto, todo mundo é de igual. Não existe essa de eu estou acima de você. Então a cultura hoje quer ensinar a falta de respeito à autoridade. Ele fala aqui, pessoas que são inimigas, desobedientes dos pais e sem amor pela família. Sem amor pela família, inimigos do bem. E sabe o que eu acho mais interessante? É que essas pessoas, muitas delas, têm aparência de piedade. Gente, vocês sabiam o que está acontecendo no Afeganistão esses dias, né? Já chorei, já orei por esse povo. Hoje, inclusive, foi lançada uma nota de 249 cristãos que estavam lá fadados, né, à morte, com as suas cabeças comprometidas, porque eles estavam passando por todas as casas, quem tem Bíblia, matando os cristãos e tantas coisas. E é tão interessante que eles acreditam num conjunto de religião. Eles seguem uma religião, eles seguem um princípio, e a religião, o que é religião? Né? É um conjunto de valores que eu acredito. Nesse conjunto de valores que eles acreditam, levam eles a fazer as atrocidades que estão fazendo. E olha como o discurso deles é a coisa mais linda. A gente faz tudo isso, várias mulheres que agora estão sendo estupradas, crianças mortas, tanta gente, o discurso deles é para restabelecer a ordem e a justiça. Então, como que eu vejo hoje tantos discursos que têm aparência de piedade? Não, porque o amor, porque você tem que não sei o quê. E nós precisamos entender que tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra os preceitos de Deus, aquilo que aqui está na Bíblia, é inimigo do Evangelho. E aqui, quais são uma das coisas que as pessoas hoje querem trazer para a família? Não disciplinar. Não disciplina o seu filho. Várias vezes aí quiseram aprovar, né? Inclusive, a lei da palmada, que ela funciona hoje no Brasil, ela é para você não espancar a criança. Você pode disciplinar a criança, mas você não pode espancar. E eu acho que essa lei é maravilhosa, protege muitas crianças que de fato, né, poderiam ter aí sequelas e tantas outras coisas. Mas a disciplina, ela é bíblica. A disciplina aos seus filhos, você disciplinar com amor, você disciplinar, a Bíblia fala que a vara livra a alma da criança do inferno. O que hoje as pessoas, a cultura está querendo fazer? Quebrar a Bíblia, falar contra a Bíblia. E aí sabe o que muitas vezes nós começamos a fazer sem perceber? A relativizar a palavra de Deus. Isso aqui... essa parte do Evangelho eu fico, essa aqui eu não sei se é bem assim. Essa parte aqui eu concordo, essa aqui eu não sei se é bem assim. E queridos, nós temos vivido um tempo onde está se levantando uma igreja dentro da igreja. Onde estão se levantando pessoas que defendem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e sempre vai ser a palavra de Deus. E podem se passar céus e terras, pode passar o tempo que for, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós precisamos proteger a nossa família da cultura. A cultura que está querendo entrar, desfazendo tudo isso que destrói uma casa, que traz divórcio, que traz a separação dos pais e os filhos. Então, nós precisamos proteger a nossa família da cultura. Por quê? Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando que a cultura determine mais a forma como a sua casa funciona do que a própria palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia ensina sobre dinheiro, sobre finanças. A Bíblia ensina sobre casamento, criação de filhos. Qualquer assunto que você falar, tem lá na Bíblia. E quem é cristão acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E uma oração que eu tenho feito muito para Jesus esses dias é: Senhor, eu não quero te amar com as minhas palavras. Eu não quero te amar da boca para fora. Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar nos tempos finais, no julgamento, e falar assim: Jesus, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E eles vão ouvir uma frase: afaste de mim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já deixou escrito como que eu devo amá-lo. E João diz: aquele que me ama obedece e guarda os meus mandamentos. Hoje as pessoas estão querendo relativizar a Bíblia. As pessoas hoje querem falar de Deus o que Deus ama.
É a mesma coisa de eu chegar aqui e perguntar, Mabi, que cor você gosta? Qual a sua cor preferida? Ela fala amarela. Eu falo, não, sua cor não é amarela não, sua cor preferida é rosa. Eu quero falar o que a Mabi aceita ou não. Hoje as pessoas estão querendo falar o que é que Deus ama e que Deus não ama. E já foi escrito, já foi falado, Jesus já disse, aquele que me ama guarda e obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama me obedece. Então Deus fala, né, para o povo no Antigo Testamento, os lábios de vocês falam de mim, mas o seu coração está longe. Então eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, deixa eu te amar da forma como o Senhor entende. Eu quero te obedecer. Eu quero obedecer a tua palavra. A Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia não é um livro passado. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu sigo o que está aqui, eu experimento vitória, eu experimento bênção, eu experimento salvação, cura, milagres. E sabe, gente, nem sempre eu fui essa pessoa aqui da casa de Deus, né? Como eu já falei aqui para vocês, eu comecei a dar muito trabalho para os meus pais. Eu tinha um desejo pelo mundo, eu tinha um desejo pelas coisas de fora. E de fato, o que salvou a minha vida, o que salvou foi realmente ter, né, pais que oraram pela minha vida, que acreditaram em mim. Quantas vezes eu estava dando tanto trabalho para os meus pais e a minha mãe virava para mim e falava, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu faltava endemoniar, porque eu falava assim, eu cheia do Espírito Santo? Eu não sou essa mulher de Deus de jeito nenhum. Então, por quê? Porque às vezes, talvez a situação na sua casa hoje, a situação que você vive, talvez dentro da sua casa, o seu casamento com seus filhos, é uma situação desafiadora. Mas eu estou aqui hoje à noite para falar que Deus, o mesmo Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje, o Deus que vai fazer amanhã. Está entendendo? E sabe, quando eu estava sentada ali no meu lugar, eu vi claramente Deus falando para mim que tem uma pessoa específica aqui nesse lugar. Que Deus, ele tá, não é com raiva, mas ele está triste com você. Sabe por quê? Porque você está duvidando que ele pode fazer um milagre na sua casa. Você está duvidando, talvez você está vindo aqui nessas palavras de família e você pensa assim, ai que lindo, né? O pastor está pregando, está falando. E aí muitas vezes sem você perceber, você está duvidando da capacidade de Deus de mudar a história da sua família. E hoje eu vim aqui para dizer para você que Deus é um Deus de milagres. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que pega as coisas loucas para confundir os sábios. Deus é o Deus que traz para a casa dele o desviado, o drogado. Para ele não existe limitação, não existe barreira. Ele tem um milagre e uma bênção especial para a sua casa. E eu creio que nós seremos como Josué. Josué capítulo 24, versículo 15, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou aceitar esse decreto do faraó de que só eu vou servir ao Senhor. Eu não vou aceitar esse decreto do inferno que pode ir servir a Deus, mas sua família está lá no mundo. Não, eu vou ser como Josué. Eu vou me levantar e dizer, eu vou servir ao Senhor juntamente com a minha casa. Eu e a minha casa, eu e a minha família juntos serviremos ao Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E eu queria que você realmente colocasse diante de Deus agora a sua casa e a sua família. Que você colocasse diante de Deus agora quais são os desafios que você tem enfrentado dentro da sua casa. Quais são os desafios que você tem enfrentado, talvez no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. O Senhor, de fato, tem um compromisso com a família. O Senhor, de fato, tem o desejo de entrar na tua história e mudar todas as coisas. E hoje eu venho aqui para dizer que todo decreto que foi liberado sobre a sua vida, todo decreto que o diabo fica falando na sua mente, nos seus pensamentos, que muitas vezes já fez você perder a esperança, que muitas vezes já fez você desistir dessa causa. Hoje eu quero dizer para você que, como Moisés se posicionou naquele lugar, como Josué, nós diremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar nesse lugar de morte, nesse lugar de escuridão. Nós serviremos em família ao Senhor. E eu queria que você apresentasse agora diante de Deus a sua casa. Que você colocasse diante de Deus agora, sabe, a sua família. Que você falasse para Ele quais são, talvez, de fato, os desafios que você tem enfrentado. Às vezes, as dificuldades que você tem enfrentado na sua família. Talvez você fala, Deus, como eu falei aqui, eu preciso de mais paciência.
Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que ama mais, uma pessoa mais mansa. Pai, eu não quero ser a pessoa que traz, Senhor, um lugar na minha casa, Pai, onde o Senhor não é bem-vindo. Eu não quero ser a pessoa, Senhor, que proporciona um lugar de discórdia, um lugar de discussão, de falta de perdão. Peça ao Senhor, Pai, me ajuda a proteger a minha família, Deus, de mim mesmo. Me ajuda a proteger a minha família, Senhor, da minha carnalidade, dos momentos, meu Pai, que me faltam exercer o fruto do Espírito. Jesus, nós precisamos nos parecer mais contigo. E assim seremos filhos melhores, esposos, esposas melhores, meu Pai. Porque nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, meu Pai, ter uma vida guiada pelo Teu Espírito. Senhor, nos ajuda a proteger a nossa família dos excessos, meu Pai. Livra, Senhor, a alma das crianças, dos jovens, dos adolescentes do inferno, meu Pai. Dessa cultura que tem tentado ensinar para eles coisas tão diabólicas. Livra, Senhor, os nossos jovens, as nossas crianças, Pai. Dá sabedoria aos seus filhos, meu Pai, para a criação. Dá sabedoria para os desafios que eles têm enfrentado em casa. Porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensinaria todas as coisas. Ensina-nos, Senhor. Protege, Senhor, a família dessa cultura, Pai, que tem tentado destruir a família, que tem tentado destruir as autoridades, meu Pai, aquilo que o Senhor ama, Senhor. A família que é o projeto do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, como atalaias, homens e mulheres de oração, a proteger a nossa casa, a proteger o ambiente onde o Senhor é bem-vindo, Pai. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé no seu lugar. E sabe, uma coisa que eu creio que nós devemos fazer aqui juntos é convidar Jesus para estar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez você nunca fez isso antes, você entregou sua vida para Jesus, mas talvez o Espírito Santo não tenha se sentido à vontade para estar num ambiente familiar. E às vezes você pode estar aqui e você falar: pastora, mas não é todo mundo da minha casa que é cristão. Mas a luz que habita dentro de você é maior das trevas que estão no mundo. Você é maioria com Jesus dentro da sua casa. Você é maioria com Jesus dentro do seu lar. Você é maioria com Jesus para ser sal e luz naquele lugar. E talvez hoje o que você precisa fazer é: Senhor, eu quero te convidar para habitar na minha casa. Eu quero te convidar, Senhor, para o Senhor ser, meu Pai, de fato aquele que governa a minha família. Aquele que tem a primeira e a última palavra, Pai. Senhor, que a Tua palavra seja o fundamento, meu Pai, para as nossas famílias, para as nossas casas, Senhor. Que a Tua palavra seja aquilo que nos guie. Que a Tua palavra seja o alimento que de verdade, meu Pai, alimente as nossas almas. Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Pai, a vida de cada família aqui representada. Eu queria que você estendesse a sua mão. Eu quero orar pela sua família agora. Independente se você está aqui com a sua família toda ou com parte da sua família, eu quero orar agora abençoando a tua casa. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada pessoa presente aqui essa noite, Pai. E eu abençoo, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a família de cada um aqui nesse lugar. Eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada casa, cada lar, meu Pai, com a presença do Senhor, meu Pai. Que de fato a Tua presença toque e invada as casas aqui presentes, trazendo luz, meu Pai, trazendo sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Você que está limpando o olho aí, o Senhor fala para você que Ele ouviu a tua causa. E que esse tempo de choro, esse tempo de dor, esse tempo que você às vezes acha assim: cara, eu nunca vou chegar lá, eu não sei qual é a tua causa, mas que você pensa assim: isso aqui está difícil de ser respondido. O Senhor diz para você hoje que Ele ouve as tuas orações, Ele te vê.
Não aceite as mentiras do diabo, que é em vão que você está fazendo. Às vezes eu vejo que você está indo num caminho, mas você acha que não está funcionando. E você fala, quer saber, não está funcionando. Eu vou fazer do meu jeito mesmo, eu vou. E o Senhor diz para você hoje que Ele te vê. Ele vê você, Ele vê aquilo que o seu coração anseia. E hoje, em nome de Jesus, eu te abençoo com essa resposta. Com o milagre que você precisa. Como Ana recebeu o seu milagre. Hoje Deus te abençoe com o milagre que o teu coração tem pedido. Continua firme nesse lugar de oração. Ele vai honrar a tua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus tem para você, para nós, para mim, uma família de sucesso. Que nós possamos cada dia mais nos prostrarmos diante dEle. Dizer, Senhor, que o Senhor cuide da minha família. Sabe, você que anda muito preocupado, troque a preocupação pela oração. Eu lembro que na fase que eu estava dando muito trabalho, meu irmão, a sua oração, ela tem mais poder do que qualquer palavra que você possa proferir. A sua oração tem mais poder do que qualquer coisa que você está tentando fazer na força do seu braço. Tá difícil, às vezes você está passando por uma situação difícil. Você não está conseguindo se entender com a sua esposa, com o seu marido. Vocês começam a conversar, já começa a brigar, um espírito de confusão. O tempo todo na sua casa é um espírito de confusão. Eu creio e eu vi aqui que alguns de vocês vão ser levados a chegar em casa hoje à noite e consagrar a sua casa a Deus. Pega um olhinho lá de cozinha, consagra esse óleo e vai ungir a tua casa. Porque às vezes, queridos, existem espíritos malignos para roubar a paz, para roubar a comunhão. Tudo que o diabo quer é roubar a comunhão. Às vezes você viu aqui eu falando, é porque a gente come junto. E você pensa, cara, eu tento fazer isso, mas não dá certo na minha casa. Começa a brigar, começa a discutir. A nossa luta, a Bíblia diz, não é contra carne nem sangue, é contra espíritos diabólicos. Então às vezes tem um espírito na sua casa de intriga. Lá em casa a gente já sabe reconhecer. Quando a gente está perto de um evento, uma coisa começa a brigar demais, a gente, fala igual o Chaves, Satanás é você? É você, Satanás, que está aqui fazendo essa intriga, fazendo essa confusão? Não, a gente não aceita. Então chega na tua casa hoje, unge os cômodos, fala, Senhor, eu consagro o meu lar. Eu consagro, você é o único crente, faz isso escondido, vai lá. Eu lembro quando meu irmão estava dando trabalho, a minha mãe ia lá de madrugada, ele dormindo, botava a mão na cabeça dele, está consagrado, meu filho é do Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão tem um sono pesado, ele nunca acordou. Imagina você acordar de madrugada com uma pessoa na mão na sua cabeça falando em línguas. É para você levar um susto, né? Então, se você é o único crente da sua casa, se levante como intercessor, se levante como um guerreiro naquele lugar. Ore pela sua casa, unja a sua casa e não aceite nada que vem para roubar a tua comunhão. Então, às vezes você começa a conversar, começa a ter confusão. Hoje eu te abençoo em nome de Jesus, para você reconhecer as obras do diabo. Porque os frutos do Espírito são paz. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é um lugar manso, um lugar de amor. E eu abençoo você, a sua casa, a sua família com essa vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós temos as nossas redes sociais. Eu vou falar principalmente a rede social dos meus pais, porque lá tem muitas mensagens para abençoar a sua vida, né? Você que é casado, olha, o tempo todo eles estão postando conteúdo para aprender a resolver conflito. Tem uma mensagem deles que é aprendendo a brigar, né? Então, você aprender a brigar direito, porque brigar a gente vai. Então, vamos aprender como brigar, né não? Então, lá no Instagram, Família de Sucesso, você encontra mensagens, coisas que vão abençoar a sua vida, a sua casa, porque esse é o nosso chamado, abençoar as famílias e identificar quais são os inimigos dela. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Do Pai, coração adore o Senhor. Regenerado, Coração transformado, coração que é inspirado. Feche seus olhos e adore o Senhor com essa canção, amém? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, amém, amada igreja. Tudo que ouvimos aqui nessa noite são verdades, princípios da palavra de Deus que permanecerão para sempre. E se andarmos neles, queridos, não tem como errar. Tanto que eu estava vendo aqui a Maísa pregando, eu só conhecia pelo fone, mas eu conheci o pastor Ricardo Vasconcelos aqui pregando conosco pelo Instagram também. E eu me deliciando e me lembrando de Salmo 145:4, né? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os seus poderosos feitos. A Maísa é uma flecha, né? Que foi colocada na mão do guerreiro. E olha só, queridos, o que Deus está fazendo através da vida dessa jovem, né? Que foi gerada pelo Ricardo Vasconcelos e sua filha. Assim também, querido, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua família. Pais que estão aqui, seus filhos são essa flecha na sua mão, guerreiro. Amém? Olha, faça isso, todos os dias ponha as suas mãos sobre ele e fala assim: olha, você é de Deus, você nasceu para dar certo, você nasceu para prosperar, os planos de Deus irão se realizar em sua vida. Você vai ser alguém que vai crescer amando a Deus, amando as coisas de Deus e amando a sua palavra. Aleluia. E sendo um instrumento nas mãos deles, amém, igreja? Aleluia, aleluia. Família, família a serviço do reino. Que tema maravilhoso. E nós estamos vivendo nesses dias, nesse mês, sendo ministrados, sabe, sobre esse tema. Cada palavra, cada ministração, Deus tem falado profundamente ao nosso coração. Queridos, coloquemos em prática essas verdades que nós temos ouvido aqui, domingo após domingo, amém? Abençoe a sua família, creia nesse projeto, creia na palavra de Deus. Nunca, enquanto Jesus não voltar, faltará uma voz profética proclamando os poderosos feitos do Senhor, proclamando a verdade da palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, queridos? Você pode erguer suas mãos ao alto e dar um aplauso ao Senhor. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Deus, nós te adoramos, Senhor. Deus, nós exaltamos o teu nome. Tu és o Deus da família. Tu és aquele que idealizou, aquele que criou a família. E como família nessa noite, ó Deus, nós adoramos o Senhor. Nós te bendizemos, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, que está fazendo e fará na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, querido, põe a mão no seu coração. Gostaríamos de saber se nessa noite, antes de fazermos essa oração, tem alguém aqui que queira publicamente dizer assim: Jesus, eu entendi a tua palavra nessa noite, eu quero me entregar a ti. Tem alguém nessa noite que deseja dizer um sim para Jesus? Aleluia. De falar assim: Jesus, eu quero que a tua vida transborde na minha vida. Sabe por quê? Se nós não estamos com Jesus, nem isso nós temos, porque a vida vem dele. Aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glorifique o Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Mais alguém nessa noite? Aleluia. Mais alguém nessa noite deseja? Mais alguém nessa noite deseja? Eu estive visitando o Herbert e a sua família e a sua casa esses dias. E os poucos, aleluia, mais uma alma. Glorifica o Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te adoramos. Deus é fiel. Ah, queridos, então nós conversávamos. Eu saí dali e falei: Senhor, dá uma nova experiência
Que nesses dias o Herbert tenha uma nova experiência com o teu espírito. Glória a Deus. E hoje você está tendo essa experiência, né, querido? Amém. Aleluia. Ele é fiel. O seu nome. Aqui a Jamile também. Olha só que coisa linda. Irmãos, eu orava nessa tarde e falei: Senhor, eu já estou aqui visualizando aquilo que o Senhor irá fazer nessa noite. Adoração ao Senhor, corações quebrantados, vidas rendidas aos teus pés. Quando você vier para o culto, venha com essa expectativa. Amém. Já gere isso no seu coração. Já fique, olha o que Deus vai fazer. E você já começa a visualizar pelos olhos da fé o que Deus vai fazer. Amém. E assim Ele faz, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Pai, erguemos a nossa voz em oração nessa noite. Aleluia. Gratos a Ti, Pai, por todas as Tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Ó Deus, porque o céu se abriu sobre esse lugar. Deus amado, porque Tu és um Deus que ó Pai, o Senhor faz muito além, Senhor, daquilo que nós imaginamos ou pedimos ou pensamos. Nós te louvamos, ó Pai, pelos louvores aqui ministrados, ó Deus, pela comunhão dos santos, pela palavra do Senhor ministrada por tua serva Maísa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pela vida do Herbert, ó Deus, pela vida, Deus, da nossa querida jovem aqui, Deus, que está se entregando ao Senhor nesta hora. Espírito Santo, vem sobre eles de uma maneira poderosa, ó Deus, que essa experiência do novo nascimento, de transformação genuína, gerada pelo Senhor, possa estar acontecendo agora, ó Deus, na alma, no espírito deles nesta hora, Pai. Cobre com o teu sangue, Jesus, fortaleça as suas vidas, Deus amado, que o teu Espírito agora, ó Deus, que está começando essa obra, que ele continue, ó Deus, até aquele dia em que o Senhor irá, ó Deus, buscá-los. Senhor, nós abençoamos suas famílias, nós abençoamos as suas vidas, ó Deus, e colocamos a vida deles em tua presença agora, Senhor. Sela os seus nomes no livro da vida, ó Deus. Cobre com teu sangue, Senhor, e toma em tuas mãos, e que, ó Deus, a partir desse momento, Senhor, eles tenham, ó Deus, uma nova vida no Senhor, como diz a tua palavra. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Te agradecemos, Deus, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Toma o teu povo agora, Deus. Nós abençoamos o teu povo com paz. Esses que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, pelas redes sociais, Deus, que a unção, o poder do Senhor também invada cada lar, entre em cada coração, produzindo aquilo que o Senhor quer fazer. Que o teu amor, ó Deus, insondável, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a superabundante graça, e que as doces comunhão, ó Deus, e a consolação do Espírito Santo seja, ó Deus, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Nós te exaltamos, te agradecemos e te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Queremos encorajar, incentivar você, amém? Não deixe de vir no próximo domingo. O Senhor estará liberando, amém? Mais bênção sobre nós, mais palavra sobre nós. Ele tem algo novo, amém? Para cada um de nós, para a sua família.